Fala galera, eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar sobre um entendimento muito importante no trabalho do ator. É uma coisa que todo ator tem que entender profundamente sobre isso e saber as coisas certas, as coisas erradas e como operar para isso reverberar de uma forma positiva e potente na tua cena, que é o entendimento sobre as intenções. Então, a minha maior motivação para fazer esse vídeo não é explicar sobre intenção, e sim falar uma coisa que as pessoas fazem muito errada a respeito das intenções, que é uma coisa também que te engessa, compromete o teu resultado final da cena. Eu vou falar já sobre isso, mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso resumir para vocês o que são as intenções. Eu vou resumir porque para eu falar completamente, profundamente de intenções, eu levaria aproximadamente 30 minutos. Então eu vou resumir o entendimento sobre as intenções para poder falar sobre esse erro. Então o que é intenção? Intenção, pessoal, nada mais é de como eu tô querendo afetar o outro ator com isso aqui que eu tô falando, com essa fala do texto. Eu posso pensar que intenção é como eu quero afetar o outro ator com isso que eu tô falando, eu posso pensar que intenção é o que eu quero causar no outro ator com isso aqui que eu tô falando, ou eu posso também pensar que intenção é a energia que eu tô emitindo pro outro ator através disso aqui que eu tô falando. Então você pode definir as intenções como você quiser, se é o que eu quero causar, é como eu quero afetar, a energia que eu tô emitindo, que é praticamente a mesma coisa. Só que a intenção, ela pode ser definida de duas formas diferentes. A primeira é um verbo no infinitivo, como seduzir, atacar, intimidar, convencer, culpar e etc. A segunda possibilidade é usando o termo fazer você. Fazer você perceber que eu não gostei do que você falou, fazer você perceber que eu estou afim de você e por aí vai. Então as intenções, elas são as nossas estratégias para a gente chegar na nossa conquista do objetivo de cena. Qual é a questão? Quando você pega um texto, o primeiro trabalho que você tem que fazer é separar o texto em unidade. Né? Quando é que muda uma unidade? Quando muda um pensamento. Muda uma unidade, muda um pensamento. Você está gravando? Viu? Mudou o pensamento, mudou a unidade, mudou a forma de falar. Eu não posso estar aqui falando aqui com vocês e falar, você está gravando? Entende? Não faz sentido. Então, tem alguns professores que falam que você tem que colorir o texto, né? Eu acho isso muito estranho, porque não tem como você colocar em prática essa teoria de colorir o texto. Né? Não dá, é impossível colorir um texto. Como é que faz isso? Né? Alguém me ensina, porque até hoje eu não sei como que colore um texto. Então, o que é colorir um texto? É separar o texto em unidade. Muda o pensamento, muda a unidade. Cada pensamento novo é uma unidade nova. Outros professores falam que você tem que mudar o tom de voz, mas isso também não é uma coisa que dá para pôr em prática. Qual é a questão? Quando você separa o texto em unidade, você tem que, por unidade, aplicar a técnica mais importante de conexão com o texto, que é a justificativa. O que é a justificativa? É o porquê que eu estou falando o que eu estou falando. Qual que é a minha motivação? Qual que é a minha razão para eu estar falando isso? E a minha justificativa, ela dá como consequência a minha intenção. Então, quando muda a unidade, muda a justificativa, muda a intenção. E cada intenção tem uma impostação de voz diferente. Então eu não seduzo na mesma impostação de voz que eu intimido, que não é a mesma impostação de voz que eu agrado, que não é a mesma impostação de voz que eu ironizo. Então mudar o tom ou colorir o texto nada mais é do que separar o texto em unidade. Cada vez que muda o pensamento é uma unidade nova. Obviamente, você em treinamento tem que aprender a fazer essas transações de uma unidade para outra de uma forma orgânica, espontânea. Né? Porque tem duas coisas muito ruins pro trabalho do ator. A primeira é você ver um ator fazendo dois momentos diferentes como se fosse o mesmo, né? Ou melhor, tem uma mudança ali de pensamento de unidade, mas ele interpreta como se não tivesse, ou quando ele faz as mudanças de momento interpretadas, forçadas e etc. O que você tem que saber é o seguinte, agora sim eu quero falar o que eu vejo muitas pessoas fazendo que é errado. Quando os atores separam o texto em unidade, pode ser um monólogo, pode ser uma contracena, eles predeterminam a intenção de cada unidade. Intenção pode ser o verbo no infinitivo, né, seduzir, atacar, bajular, ou o termo fazer você isso, fazer você aquilo. Quando você predetermina a intenção de cada unidade, você tem a tendência de virar em cena um executador de intenções e isso te engessa. Então eu acho que esse é um erro muito grande que os atores cometem e vou falar mais sobre. Eles separam o texto em unidade
e eles predeterminam a intenção. O que você tem que entender é que a intenção ela é uma consequência de algumas coisas. Eu já vou falar daqui a pouco quais são essas coisas que dão a intenção como consequência. Agora, se você coloca que nessa unidade eu vou ironizar e você chega lá e você quer ironizar, isso não é verdadeiro, isso não é orgânico. Mesmo porque tem dois tipos de atores no mundo. O mau ator que vai fazer as escolhas e ele vai segurar as escolhas dele em cena, e o bom ator que vai fazer escolhas, mas vai estar aberto ao que possa surgir em cena. Então o que você tem que entender? Que existem 4 fatores que vão dar a intenção como uma consequência. O primeiro fator é o estudo da cena. Ou melhor, eu saber o meu ponto de vista sobre a situação, meu ponto de vista sobre o outro personagem aqui agora, eu saber o conflito, eu saber ali o que está por trás da cena. As minhas intenções, elas caminham em direção a isso. Certo? Por exemplo, se o meu ponto de vista sobre a situação é que essa situação é um absurdo, que não era pra isso aqui estar acontecendo, e o meu ponto de vista sobre você, que você enlouqueceu, que você tá me sacaneando, eu vou ter intenções como agradar, como divertir, como descontrair? Provavelmente não, porque não faz sentido com a cena. A segunda coisa que dá como acesso às minhas intenções é você ser treinado no exercício da repetição. Que nada mais é do que eu colocar minha atenção no outro ator e eu deixar não só o que ele fala e o que ele faz, mas como ele fala o que ele fala e como ele faz o que ele faz me afetar. A partir daí eu vou sentir coisas e eu vou colocar no que eu tô falando aquilo que eu tô sentindo. Por exemplo, há uns 3 anos atrás, pessoal, quando eu ainda estava em treinamento, teve uma aula que eu fui fazer uma cena de Pulp Fiction, né? Eu fazia o Vincent e o Bruno fazia o Julius, né? O Vincent no filme é o John Travolta, o Julius é o Samuel Jackson. E o texto era Bruno e eu. Você sabe o que é um milagre? Eu sei o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é um ato de Deus. O primeiro take, o Bruno perguntou sinceramente. Você sabe o que é um milagre? Eu sei o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é um ato de Deus. No segundo take, o Bruno perguntou me desafiando, como se eu não soubesse o que fosse um milagre. Você sabe o que é um milagre? Eu sei o que é um milagre. O que é um milagre então? Um milagre é um ato de Deus. Ou melhor, eu percebi que ele estava me desafiando, eu fui afetado por isso e eu coloquei aquilo que eu estava sentindo no que eu estava falando. Vê se faz sentido no segundo take ele perguntar me desafiando e eu responder como se eu não estivesse percebendo, né? Ou como se ele tivesse perguntado sinceramente, não faz sentido. Então o exercício da repetição ele te ajuda muito nisso. Perceber o outro ator, ser afetado e reagir. Mesmo porque uma coisa horrível na interpretação é você ver 2 atores em cena e um não é afetado pelo outro. Né? Ou melhor, esse aqui fala e faz coisas, esse aqui nem percebe, ou percebe, mas não é afetado e não reage porque a cena já está toda engessada. O terceiro fator que dá como acesso à sua intenção, como consequência à sua intenção, é a conexão emocional. Entende? Quando eu estou conectado com uma raiva, as minhas intenções vão de acordo com isso. Se eu estou conectado com tesão, as minhas intenções vão de acordo com isso. Se eu estou conectado com uma vulnerabilidade, as minhas intenções vão de acordo com isso. Se eu estou conectado com uma felicidade, as minhas intenções vão de acordo com isso. E o quarto fator, porém, o principal, é a justificativa. É o porquê que eu falo o que eu falo. Isso dá como consequência a minha intenção. A minha justificativa. Por exemplo, se eu vou convidar uma pessoa para jantar porque eu tô afim dela. Então essa é a minha justificativa. Eu tô muito apaixonado por você, eu quero sair com você, eu quero conhecer você. A minha intenção vai de acordo com isso. E ela é uma consequência. Se eu vou fazer o mesmo convite para a pessoa jantar comigo, porque é meu brother, meu amigo, eu quero contar uma coisa para ele, eu quero convidar ele para um projeto, as minhas é o mesmo convite, a minha justificativa é outra, as minhas intenções saem de acordo com isso. Se eu vou fazer o mesmo convite para uma pessoa porque eu quero fazer um jantar de negócios, eu quero propor um trabalho para ela, as minhas intenções vão de acordo com isso. O que é o errado? É o ator pré-determinar a intenção. Aqui eu vou ironizar, aqui eu vou debochar. Aí você se engessa nisso. E outra, além de você se engessar, você comete um erro terrível, que é usar técnica em cena. Você não pode usar técnica em cena. Em cena, primeiramente, as técnicas elas têm que ser tão desenvolvidas em você em treinamento ao ponto de virar a tua segunda natureza. Se você estiver pensando em técnica dentro da cena, você se engessa, você entra em self-conscious, né? Você fica autoconsciente que você está numa cena. Então, por exemplo, na vida, como é que funciona? Vamos supor que eu vi uma garota ali fumando um cigarro e eu achei ela muito interessante e eu vou ali pedir o isqueiro emprestado. Entendeu? Eu não penso na minha intenção, eu não penso, eu vou lá seduzir ela, eu vou lá descontrair, eu vou lá fazer ela perceber que eu estou interessado nela. Eu não penso nisso, eu penso na minha justificativa, é o porquê que eu vou até lá.
né? Por exemplo, eu posso até estar com o meu isqueiro no bolso, mas eu vou, e nem tô com vontade de fumar, mas eu vou até lá, eu vou fumar um cigarro, vou pedir um isqueiro emprestado para ela, tomara que ela olhe para mim, que ela sorri, que a gente troque uma ideia e que a gente se conheça. Quando eu chego lá, a minha intenção ela surge no momento. Eu posso seduzir, eu posso descontrair, eu posso fazer ela perceber que eu estou interessado nela, eu posso querer fazer ela me achar interessante. Isso tem que surgir no momento. Por isso que nenhum ator no mundo que tenha treinamento repete take, querendo repetir. Cada momento é um momento, cada vez pode surgir uma coisa. E as suas intenções têm que estar surgindo de forma espontânea, mas é óbvio, não existe milagre. Para ela surgir em cena de forma espontânea, você tem que ter um treinamento, você tem que ter um personagem, você tem que ter estudado a cena, tá muito dentro da cena, tá acreditando que isso aqui é uma verdade, saber a tua relação com outra pessoa, teu ponto de vista sobre a situação, teu ponto de vista sobre ela aqui neste momento. Né? Aí as suas intenções vão de acordo com isso, mas não predetermine intenção. Toda vez que você predeterminar uma intenção, você está se engessando. Mas vamos supor que o diretor chegue para você e fale assim: ô fulano, nesse momento eu quero que você intimide ele. Ótimo, você pode redigir isso para como você achar melhor. Então eu vou intimidar, eu vou fazer ele ficar com medo, eu vou fazer ele se colocar no lugar dele. Você pode redigir como você quiser. Agora, quando isso acontecer, o que é o errado? É você predeterminar como que você vai fazer aquilo. Se você fizer isso, esquece. Você está engessado, você está interpretando, você está atuando. Você não é uma pessoa vivendo aquilo verdadeiramente. Então, nesses momentos, o que você tem que pensar? Ah, é para eu intimidar? Maravilha, chega lá na hora e intimide improvisadamente. Não predetermina como você vai fazer, deixa surgir no momento. Tudo que você predetermina, você tira a vida. A vida, ela é espontânea. Entende? A vida, ela é um improviso 24 horas por dia. Eu estou improvisando nesse exato momento. Então, por que você quer predeterminar como que você vai fazer as coisas e como você vai falar isso, como você vai falar aquilo? Você está se engessando, você não está vivendo verdadeiramente, você está atuando, você está representando. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado.